Salve lá, meus amigos! Começando o episódio número 28 do podcast Revitalize Inspirando Igrejas. Aqui a gente sempre conversa sobre saúde e vitalidade da igreja e é muito bom ter você com a gente. Eu quero já desafiar você, quero te convidar para já deixar o seu like, o seu joinha neste episódio, deixe o seu comentário porque você nos ajuda a divulgar e a compartilhar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente tem falado e tratado sobre revitalização de igrejas. E eu quero aproveitar para dizer para você também, já se inscreve no nosso Instagram. Nosso Instagram, se você não sabe, não conhece, é o Revitalize Inspirando Igrejas. Lá você tem a cada 2 dias, um dia sim, dia não, você tem um post falando sobre saúde da igreja, sobre liderança, sobre discipulado, são sempre temas bem interessantes. E eu quero trazer para você uma novidade já hoje, quero já compartilhar com você. Por favor, abra sua agenda e salve a data que você está vendo aí. O pessoal vai compartilhar com você na tela. Nós estamos lançando aí o primeiro ou a primeira conferência do Revitalize, dias 24 e 25 de outubro, na região de Paulínia. Você está vendo aí os palestrantes, tem gente boa na primeira conferência Revitalize Inspirando Igrejas. Eu quero encorajar você a salvar essa data e dizer para você que é pastor que essa é uma conferência onde vale a pena você levar os líderes da sua igreja, levar pessoas que têm ajudado você no processo e nos projetos de revitalização. Vale a pena você deixar aí no escopo, porque realmente vai ser um tempo muito interessante e diferenciado. E hoje, aproveitando o gancho, que a gente está falando sobre já vendendo aí a nossa primeira conferência, eu trouxe como convidado um dos palestrantes da nossa conferência, André Fontana. Andrezão. Tudo bem, cara? Obrigado, cara, por estar com a gente. Muito bom ter você nesse tempo de conversa, de bate-papo. Apesar de você ser corintiano, eu vou deixar essa bola para você já, cara. Por favor, André, se apresente para a gente. Não é que eu sou corintiano, eu sou muito corintiano. Verdade? Exatamente. E assim, corintiano desde que nasci corintiano. Meu avô foi diretor do Corinthians, meu pai corintiano, meus irmãos corintianos, minha esposa corintiana, meus filhos corintianos, minhas noras corintianas, meus netos serão. Isso não tenho dúvida. Então, o Corinthians é muito forte na minha família. Você sabe que isso é uma tragédia para mim, né? Isso é genético, né? O Corinthians é genético na minha família, né? Eu falo mal do Corinthians todo domingo quando eu prego, Você torce para que time? Eu sou São Paulino. Uhum. São Paulino, não sou roxo, já fui um pouco mais, hoje acho que um pouco menos, mas assim... Então, você é São Paulino. Sou São Paulino, mas eu adoro pegar no pé do pessoal da minha igreja, que é corintiano. E aí eu adoro, sempre assim, no meio de uma pregação, dar um jeito de falar mal do Corinthians. Aí o pessoal quer morrer comigo, cara. Então assim, hoje tá com você aqui é um castigo. Você sabe que uma vez, a minha gozação é com o Palmeiras. Eu tirei um barato do Palmeiras uma vez, o palmeirense ficou me esperando no lado de fora da igreja, queria me bater. Assim. Verdade, cara. O cara ficou bravo com você. Ficou bravo. Aí no meio da semana eu chamei o cara e falei, o que você queria? Ele falou, eu queria que você falasse bem do Palmeiras. Eu falei, nunca. Jamais. Ele continuou na igreja mesmo, eu continuando tirando barato do Palmeiras depois. O André já se apresentou como corintiano, contudo vale ressaltar que o André é pastor da Igreja Batista Água Viva, Iba Viva, né? Isso. Em Vinhedo, casado com a... Daniela. Pai dos... Pedro e Felipe, são 2 meninos. O Felipe já casou com a Nina, Marina, né? E o Pedro vai casar agora com a Maria. Então, família crescendo. A família crescendo. Coisa boa. André, fala pra gente, na tua visão, vamos começar já de uma parte que meio nevrálgica. O que é uma igreja saudável na tua percepção? Como que você tentaria ou definiria uma igreja saudável, cara? Eu acho que a igreja saudável, ela, antes de mais nada, é uma igreja que a fundamentação de uma boa teologia é vista em qualquer ambiente. Então, não existe uma igreja sem a centralidade da palavra. Os relacionamentos nutridos a partir da palavra. Então, o que une o pessoal, sem dúvida nenhuma, é a palavra. Uma igreja que ela é viva nesses relacionamentos, e a partir dos relacionamentos ela traz significado para os seus encontros, traz significado para a sua existência dentro da própria cidade. E é uma igreja que ela tem um crescimento,
mas ela também tem um crescimento de liderança. Eu tenho um pouco de dificuldade quando o crescimento é só numérico e não se acompanha o crescimento na formação de líderes, né? Porque senão não se sustenta. Lembro sempre a palavra de Paulo a Tito, né? A razão de colocá-lo em Creta é para que vocês organize e forme liderança. Então, essa formação de liderança também tem que estar no DNA da igreja, né? Então, eu vejo a centralidade da palavra, relacionamentos a partir da palavra, crescimento natural, mas um crescimento também, não só numérico de quem assiste, mas também de líderes que participam, né? Você é um cara que fala muito sobre liderança, né? Isso é muito da sua... do seu estilo de ministério, você está muito engrenado, muito engajado com liderança, né? Uhum. Se você pudesse resumir, assim, se é que é possível, eu confesso que eu não sei, é uma pergunta difícil. A sua visão de liderança, como é que você resumiria isso, André? Se é que é possível. Uhum. Boa pergunta. Eu acho que a gente às vezes define liderança sempre, de repente, tendo um líder em mente, né? E a partir daquela imagem, a gente trabalha o conceito de liderança. E como eu penso que liderança, nós temos líderes que são diferentes e exercem a liderança de forma diferente, eu acho que ela tem essa capacidade de agregar as pessoas, direcionando-os num objetivo comum. Então, eu vou trazer o pessoal para perto e eu dirijo esse pessoal nesse propósito, nesse significado, né? Capacidade de influenciar, talvez, Isso, de direcionar pessoas. Exatamente. Eu acho que sim. É interessante porque quando a gente também fala de liderança, a gente pensa numa pessoa, né? Às vezes eu tenho mais a tendência de crer que liderança ela tem uma pessoa que pode liderar, mas é um agregado junto com eles, né? Então, que dirige. Então, se eu pensar numa igreja, você vai dizer, a liderança é formada por um pastor. Eu acho que eu estou com meus 56 anos e eu já passei dessa fase de achar que sou eu que lidero a igreja, né? Ok, eu tenho uma influência, uma função dentro da igreja, mas comigo lideram uma série de outras pessoas e que nós juntos levamos para aquela direção, para aquele resultado ali, né? Mas isso você enxerga as coisas dessa maneira hoje? Hoje, Quanto tempo você acha que demorou para maturar essa visão de liderança? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a tendência é a gente entrar no ministério pastoral e a própria igreja enxerga e traz isso, de que essa figura, o pastor, ele é o cara que tem o bastão e as pessoas vão correr na direção que ele também correr, né? E isso está trazendo uma outra perspectiva, ou seja, você tem uma visão da tua função como líder, mas você lidera e não você lidera um grupo. Uhum. Quanto tempo você demorou para maturar? Quanto tempo o que mudou, aliás, na tua visão de liderança ao longo dos anos? Eu acho que a visão de liderança, ela muda com a maturidade. Então, olhando hoje, por exemplo, a nova geração de pastores, talvez a fala comum que a gente escute entre eles, e os pastores assim que estão mais em evidência, né? Uhum. A fala comum é que eles são os donos da visão, eles é que dirigem, eles que conduzem, que o resultado tem a ver com os movimentos e uma série de coisas. Eu já passei por isso. Achei que durante muito tempo eu era o dono da visão, uma série de coisas. A maturidade hoje, ela me faz entender que a visão, ela tem muito a ver de Deus para aquela igreja, para aquela comunidade. E eu tenho um líder ali que está exercendo essa função de acordo com aquela realidade. A minha pergunta é, se eu tirar aquele líder e colocar numa outra comunidade, ele vai funcionar do jeito que ele está funcionando ali? Eu tenho minhas dúvidas. E, na verdade, o meu questionamento é que não necessariamente.
Então, eu vi muitos líderes bem-sucedidos que falaram, olha, eu comecei numa igreja, mas eu destruí a igreja, e depois eu fui para uma outra igreja e funcionou, ok. O que é que mudou? Mudou a comunidade, a maneira, a vocação de Deus para aquela comunidade, daquela igreja para aquela cidade. Porque a vocação para mim é da igreja para a cidade, não de um pastor para a igreja. O pastor, ele é responsável, na minha opinião, por agregar aquela liderança toda que está dentro da igreja em prol desse movimento. Então, a minha principal função hoje é manter os pastores que trabalham comigo unidos e no mesmo propósito, onde a gente dirige a igreja nesse sentido, mas a direção da igreja, ela tem presbitério, tem diretoria, tem uma composição de coisas. A minha principal função é trabalhar com todo esse pessoal juntos, né? Unidos no mesmo propósito, desenvolvendo a liderança dos meus pastores, desenvolvendo a liderança da diretoria, presbitério, colocando cada um no seu lugar, deixando que o papel deles brilhe dentro da própria igreja. Uma das coisas que eu acho que mudou muito na minha vida e que hoje eu vejo os pastores e as redes sociais, eu acho que elas permitiram que isso crescesse, né? Um pastor, ele tem que ter centralizado na sua igreja. E a sua igreja, ela tem que ser descentralizada desse pastor e centralizada no mundo. Eu acho que a maturidade me fez enxergar isso. A imaturidade, quando a gente é mais novo, a gente faz a igreja ser centralizada nesse pastor e esse pastor descentralizado da igreja e querendo ser centralizado no mundo. Pelo menos isso é que eu tenho visto muito nas redes sociais. Nós estamos você está falando de caminhos contrários, então. Exatamente. A maturidade, eu acho que vai trazer o pastor para dentro da igreja e não expulsá-lo, torná-lo fora. Porque o pastor é aquele que as ovelhas reconhecem a sua voz e ele as conhece por nome, né? Então, é um cara centrado dentro da sua própria igreja. A minha grande crise hoje em dia, e é uma crise, na minha opinião, de liderança, é que eu vejo pastores muito centrados nas redes sociais, falando para além das suas igrejas e gerando tumulto. Porque a fala dele faz muito sentido dentro da igreja. Fora da igreja. Não faz fora. Não faz fora. Então, ok, precisa ser repensado. As redes sociais têm revelado uma distorção de liderança, na minha opinião. Então, o pastor, ele tem que ser aquele líder que está dentro da igreja, liderando ali o seu staff, seus pastores e conduzindo no propósito de Deus, na vocação daquela igreja, né? Agora, isso hoje, né? Hoje. E aqui somados, eu e você nessa mesa, já somos mais de 100 anos, né? Temos mais de um século aqui na mesa já. Você 70 e eu 30. Cara, mas nesse tempo de jornada pastoral, desenvolvendo liderança e a sua própria liderança, naturalmente você cometeu erros. Uhum. Algo que você fala assim, cara, isso aqui cometi e foi crasso. E foi marcante para a minha jornada. Eu não faria isso de novo. Pensando na tua liderança, você consegue lembrar de um erro assim, que você fala assim, pô, isso aqui foi um negócio que eu não poderia fazer outra vez? Se eu pudesse voltar atrás e começar do zero o meu ministério de liderança dentro da igreja, eu ia tornar o movimento muito mais simples. Porque o que eu focaria mesmo é no discipulado. No resgate do conceito primário do que é discipulado. Quando você fala movimento, você fala a dinâmica toda da igreja. As Exatamente. Estruturas, Exatamente. Por que eu digo isso, né? Hoje, nós criamos uma estrutura para dentro da igreja que tem que ter braços para um monte de coisas. Se a gente retrocede dizendo, eu vou ter um cristão maduro, investindo na vida de um cristão mais novo e maturo, para que torne maduro no 1 a 1, no 1 a 2, numa série de outras coisas, as grandes crises da igreja se resolveriam. Crise de casamento, crise de maturidade, porque o discipulado resolve isso.
que eu fui uma pessoa crescida por intermédio de discipulado. Desde a minha conversão, eu sempre tive alguém que estava me discipulando. E eu vi essa importância. E eu esqueci de trazer isso para dentro da igreja. Eu não considerei isso algo importante. E hoje essa minha visão de discipulado ela é fundamental. Então, a formação de liderança é discipulado. A formação de pastores, ela é discipulado. A formação de líderes para dentro da igreja, de pequenos grupos, ela é e deve ser sempre por intermédio do discipulado. Porque a formação do cristão tem que ser o discipulado. Entendeu? E o discipulado, ele para mim, ele caminha no sentido de eu trago alguém para dentro da minha vida, mas eu vou ensiná-lo a ler a Bíblia e a partir da leitura bíblica, ele conduz a vida dele. Isso ele vai ver na minha vida, mas na caminhada a gente vai mostrando essa questão de crescimento. Então, por exemplo, por que hoje, eu e você que somos pastores de igreja, nós não somos pastores exclusivos do nosso povo? Porque o nosso povo hoje, eles têm vários pastores. E se alimentando de um monte de doutrinas, e doutrinas muitas vezes conflitantes. E eles conseguem conviver com a doutrina que a gente traz dentro da nossa igreja e que ele está buscando fora da igreja. Sim, sim. Entendeu? E ele não tem a maturidade de entender esses conflitos e ver, cara, não dá para caminhar numa dessa. Eu teria que escolher um dos lados da doutrina, né? Então, ok. Porque nós não ensinamos o cara a ler a Bíblia. Nós não trouxemos para ele a importância de que qualquer membro da igreja ele tem que aprender a crescer na sua leitura bíblica individual. E a partir desse crescimento, onde ele consegue se alimentar, trazer essa aplicação para a vida e viver a partir disso. Ele está crescendo e na sua própria maturidade, na sua relação com Deus. Ele sabe filtrar o que é de boa doutrina e o que não é de boa doutrina, né? Porque existe a sã doutrina, se existe a sã doutrina, existe a doutrina que não é sã, que não é sadia. Exatamente. Então, ele sabe filtrar isso. A expectativa da gente é que o cara vai aprender isso de púlpito. Não vai, porque o púlpito, o conteúdo, ele é pequeno. Mas diante das necessidades do cara no seu dia a dia. Mas se a gente cria nele o hábito da leitura e o preparo da sua própria refeição, ele está apto para essas coisas. Porque, cara, a minha crença é que o cristianismo é uma vida centrada a partir da palavra e o Espírito Santo transforma a pessoa. São as duas ferramentas, né? A palavra e o Espírito. Se eu não ensino a pessoa a leitura da palavra, ele se autoalimentar, fica difícil uma expectativa de transformação. E qualquer pessoa aprende a ler Bíblia. Ela tem essa capacidade de fazer a sua própria leitura. Então, a formação de líder, ela parte desse discipulado. Seja qualquer nível de liderança. O cara vai liderar, ele lidera a partir da palavra. Então, uma palavra que não é só que ele aprende de público, mas ele também tem se autoalimentado, né? Ele tem preparado a sua própria refeição e, portanto, consegue ensinar o outro a preparar a sua própria refeição. Então, se eu voltasse atrás, eu acho que eu diminuiria muito a questão de programas, muito a questão das diversidades de ministérios dentro da própria igreja e trabalharia muito mais no fortalecimento do discipulado daqueles que estão chegando. Você não reinventaria a roda. Exatamente, né? Porque o cristianismo é simples, a gente que complica, né? Então, é interessante porque a tua fala, ela me remete a duas coisas aqui. A primeira é aquele capítulo do livro da Treliça e a Videira, quando ele fala que os sermões de domingo não são suficientes. Uhum. E não são mesmo, porque o indivíduo ouve você ali 40, 50 minutos e depois ele ouve uma série de outras coisas ao longo dos outros 6 dias, ou talvez até 7, no mesmo dia, né? Ouve outras coisas. E a segunda é porque essa mesma tecla, essa tecla que você está batendo da gente focar dentro do energia no discipulado, na formação de indivíduos, na formação de pessoas, é a tecla
e tem sido a tecla que algumas outras pessoas bateram aqui, nessa conversa, nessa mesa. O Fernando Leite, que gravou com a gente um dos episódios anteriores, bateu muito nessa tecla. O Josué Campanhã, que gravou com a gente um episódio o ano passado, bateu muito na tecla do discipulado. Quando nós chegamos na questão da liderança, ele engatou ré e voltou no discipulado. O Clésio, que foi um cara que foi ajudado pelo próprio Josué Campanhã, né, que é pastor de uma igreja batista em Jundiaí, entendeu isso aos 35 do segundo tempo e mudou a rota, né? E assim, ele reorganizou o ministério dele e reorganizou as diretrizes da igreja. Só que enquanto está todo mundo batendo nessa tecla, ou pelo menos algumas pessoas batendo fortemente nessa tecla, a gente tem um grupo de pastores que está batendo cabeça, tentando alimentar a roda, que é essa que você disse, né? De tantas outras atividades, tantas outras coisas, quando que líderes vão surgir, então, nesse cenário. Nesse ambiente da formação de discípulos. Agora, a liderança é uma área muito forte no teu ministério, mas a outra área forte, e aí vamos aproveitar o gancho, é o discipulado dentro da igreja. Uhum. Queria perguntar para você, cara, como que o discipulado se tornou parte da Iba Viva? Esse é um processo... Aliás, desculpa, André, quanto tempo você está pastorando a Iba Viva? Julho agora farão 23 anos. Uau, legal, cara. O discipulado é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Então, aquilo que eu disse para você, eu fui um cara que foi desenvolvido a partir do discipulado. Então, cito Nelson Bomilcar, cito o Daniel Lima, cito o próprio Ari Veloso. Então, são pessoas que me trouxeram para dentro da vida deles, e não só no exemplo de vida, mas também no conteúdo da doutrina da Bíblia passado para mim, e esse apego de olhar para a vida a partir do prisma da palavra. Mas me fala uma coisa, você citou alguns nomes muito interessantes, né? Como que foi essa caminhada com esses caras? Qual que era o modus operandi desse investimento que eles fizeram na tua vida? Então, era do cafezinho na padaria? Eles te levaram para casa? Como que era isso? Como que a coisa rolou? É interessante, porque esse conceito de discipulado, que você tem que ter encontro semanal com os caras, e você vai ler um texto, um livro com eles... Não era isso? Com o Nelson Bomilcar, no início, quando eu me converti, eu tinha encontros, eu creio que semanais, mas era num grupo maior, onde a gente estava estudando a Bíblia. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui apresentado ao Stott pelo o Tuporém. Então, o Nelson, sim, ele dirigia um que grupo... hoje é o Sermão da Montanha. Exatamente. Ele tem também o Tuporém. Desculpa, não, o Tuporém é o Timóteo, isso. Isso, Ele tem, então o Nelson estudou isso e era um grupo, sei lá, de jovens e até um número relativamente grande, mas a gente se encontrava regularmente, só que o Nelson também se encontrava individualmente, colocava a gente também no fogo, né? Então o Nelson, até hoje, uma vez por semestre ele vem me procurar para a gente almoçar, conversar, saber como eu estou. Então, ele mantém tudo isso. Quando eu chego na igreja batista, eu frequentei 3 igrejas, uma batista regular, me converti, o Nelson Bomilcar cuidou. Quando eu cheguei no Morumbi, o Daniel Lima cuidou da minha vida. E o Daniel era um cara que eu fazia parte da liderança de jovens, e ele liderava com bastante esse grupo todo, mas ele investia muito na vida pessoal da gente. E ele tinha a capacidade de olhar para áreas que a gente precisava corrigir e nos desafiar na correção dessas áreas. Tanto ele trazia o conteúdo bíblico, como ele também pegava no nosso pé, caminhava junto e trabalhava. E áreas assim, áreas de caráter, áreas espiritual, áreas de desempenho de liderança, ele ia desenvolvendo isso. Caminhava, por exemplo, com eles em estudo bíblico na casa dele. Então, Daniel, abria a própria casa, iam os jovens para lá, e uma série de outras coisas, a liderança de jovens para lá. Então, ele partilhou muito da vida dele comigo. Continua sendo, até hoje, um dos caras que eu tenho como referência
nos momentos que eu mais preciso de ajuda, de orientação e assim por diante. O Ari Veloso, ele já chega numa fase onde eu estou mais maduro ministerialmente, eu já sabia que eu queria ser pastor de uma igreja, e aí ele pega e ele me desenvolve nisso, mas se você fala assim, você lembra de algum encontro onde o Ari falou, vem cá, vamos sentar, vamos estudar a Bíblia? Não, ele trazia muita Bíblia o tempo todo que nós estávamos conversando, e ele me botava no fogo. Isso em qualquer situação, andando por aí, pelo caminho. Qualquer situação. Então, por exemplo, eu com 21 anos, ele me colocou para pregar na igreja do Morumbi. E lembro que era muito fora da curva na época, né? Então, ele me liga numa quarta-feira, você está sentado? Eu disse, não, senta, eu sentei. Então, eu queria que você pregasse no domingo na igreja. Eu falei, tá bom, Ari, fome de pregação, né? Ok, eu quero. Queria colocar na pista, pô. Exatamente. O cara abriu a porta, eu vou mais escancarar essa porta. Na sexta-feira, a gente se encontrou na igreja, falou, o que é que você vai pregar? Eu falei assim, vou falar sobre Isaías 6, né? Viu o Senhor assentado no alto sublime trono, não sei o quê. Trabalhar um pouquinho o conceito de santidade. Ele virou, mas não pega bem um jovem falar de santidade para o pessoal mais velho. Assim, Ari, você me pediu na quarta. Hoje é sexta. É o que temos para hoje, cara. Eu não vou conseguir. Eu não sou um cara que tem essa capacidade de ficar mudando. Eu vou nessa linha aí. E eu lembro que o que eu trabalhei foi que a visão de Isaías impactou a ele de tal jeito que ele era um homem de lábios impuros, que depois, quando o Senhor pergunta quem enviarei, quem há de ir por mim, para o povo de lábios impuros, ele diz... Eis-me aqui, né? Então, o meu conceito de santidade foi que nenhuma santidade é algo que é visto dentro da gente, mas ele tem que ser impulsionado para fora. Aí o Ari me pegou e falou assim, cara... Aí ele começou ele agradeceu, né? Então, Batuta. Essa caminhada. Só que nessa sexta-feira, o interessante é que ele trouxe o conteúdo da visão do que era santidade para mim. Ele tinha me pedido para ir junto com um dos zeladores do prédio da igreja para tampar um buraco na rua. Porque aquele buraco atrapalharia os não cristãos de chegarem na igreja no domingo. Então eu lembro de pegar a caminhonete da igreja com pedra, areia, cimento, o zelador e ele. Na rua? Asfalto mesmo, rua, cara? Assim, perto da Avenida do Morumbi. A Avenida Giovanni Gronchi. E era um buracão e fomos lá. Cara, e mexendo o concreto ali, o zelador e não sei o quê, e ele também, e ele me explicando sobre a visão dele de santidade. Entendeu? Então, isso para mim foi marcante. Eu aprendi tanta coisa naquele dia, né? Quer dizer, uma igreja preparada para aqueles que não são cristãos, né? Desde a rua tampa. E ele tinha essa preocupação muito grande. Ele era um cara muito evangelista, né? Então, vamos lá tampar o buraco e, cara, eu fui de boa, assim. Então, com o Ari, eu vivi muito esses momentos, assim, né, de coisas inusitadas mesmo, que rolava. E eu jamais conseguiria imaginar essa cena, ele saindo junto com vocês. Exatamente. Então, surreal. O Ari para mim, assim, de todos, foi o cara que mais me marcou. Ele, quando me casei também, ele foi um cara que trouxe a Dani para perto dele, tanto a esposa do Ari, né, a Carolina e o Ari, eles tiveram uma influência muito grande sobre mim e minha esposa. E a Carolina e o Ari se tornaram também referências na nossa vida. Então, o Daniel Lima é um cara que quando eu preciso, eu converso com ele. E o Ari falecido, né, mas a Carolina Veloso é uma pessoa que também nos acompanha em momentos de decisão, de dificuldades, então, essa influência sobre a minha vida, né? No começo foram caminhadas muito próximas, daquele que é mais maduro para o imaturo. Depois a gente vai amadurecendo, se torna mais um ar de parceria do que dessa ascensão de um para com o outro, né? Então isso para mim é discipulado, entendeu? É esse caminhar onde a Bíblia é o centro, mas eu vejo a Bíblia na vida do cara e a gente conversa sobre a Bíblia. Não é discurso. Exatamente, Nenhum deles, tanto o Nelson Bumilcar, como o Daniel Lima, como o Ari,
eu vi uma incoerência entre a Bíblia e a vida deles. É aquela que é para mim o conceito do terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão, né? Cresci achando que falar o nome de Deus em vão era se alguém me fechasse na rua e falar, ai meu Deus, bate na boca porque você está falando o nome de Deus em vão. Não, é quando a prática de que eu tenho um Deus somente e só Ele eu adoro, ela é coerente com o fato de eu não ter ídolos, primeiro e segundo mandamento. Então, quando essa prática é coerente, eu não estou falando o nome de Deus em vão. Então, não vi na vida do Ari, do Daniel Lima e do Nelson Bomilcar uma prática incoerente. A vida dos caras com aquilo que eles se propunham a argumentar tinha uma ligação. E muito bíblicos, cara. Muito bíblicos. Muito, muito bíblicos mesmo. Então, o que me marcou sempre foi o quanto a Bíblia estava nesses caras. E o quanto eles falavam da Bíblia e viviam a Bíblia. Por isso que, para mim, o discipulado, a centralidade da palavra ela é fundamental. Mas como é que você traz isso agora para o teu ministério? Claro que nós já estamos falando de uma jornada maior, extensa, nós estamos falando de um cenário que já tem anos, essa vivência tua, mas... Não, a vivência de discipulado, sim. Eu sou um cara que gosto de trabalhar nesse conceito de discipulado e sempre formação de liderança a partir desse movimento. Ok, mas dentro da igreja é um movimento recente. Nós começamos... No caso da Ibaviva. Da Ibaviva. Nós começamos a sonhar como uma igreja em discipulado faz 3 anos. Por quê? Porque eu comecei a ver a fragilidade dos membros da nossa igreja. De olhar para aqueles membros e ver, cara, esses caras são conduzidos por qualquer vento de doutrina. O cara acredita naquele pregador ali como acredita naquele outro. E fala, cara, são umas incoerências. E vem aqui para dentro. Fala, cara, como é que esses caras acreditam nisso? Né? Quer dizer, tem uma falha nessa história. Da mesma forma que o resultado era o meu gabinete, minha sala lotada de atendimentos, de crise de casamento, crise de todas as áreas, né? Família destruída financeiramente, casamentos destruídos, filhos perdidos, o trabalho da pessoa desvirtuado, família chegando para mim dizendo, a gente tem dívidas e as dívidas estão gigantes, então a solução foi nós nos separarmos, divorciar, ela vai ficar com todo o patrimônio, eu fico sem o patrimônio, a gente continua junto, casado, essas coisas, mas pelo menos a gente vai preservar os nossos bens. Você fala, cara, que loucuras, né? Maluquice é essa. É umas loucuras nesse padrão, assim, você fala. A igreja, ela precisaria crescer, e só o púlpito não resolve. Foi aí que nós começamos a entender que a gente deveria trabalhar esse conceito de discipulado. Então, nós criamos um encontro que era capacitação discipulado, ou seja, o discipulado tem pilares, a gente chama de 4 pilares, o relacionamento intencional, a centralidade da palavra, a transformação e a reprodução. Ou seja, o discipulado não é venham a mim e eu vou torná-los discípulos de Cristo. Não, é o relacionamento intencional. Eu tenho que ir. A responsabilidade de fazer discípulo é minha. Então, a gente abriu a cabeça do nosso povo dizendo, vocês são responsáveis por aqueles que não são cristãos, aonde vocês estão inseridos. E vocês têm que começar a fazer estratégias para alcançá-los. Então, nós começamos a colocar, começa em oração. Quem são? Então, nessa capacitação, que eram encontros semanais durante 2 anos, nós começamos a trazer esse primeiro pilar. O segundo pilar é a centralidade da palavra. Né? Quando você começar a trabalhar com esse cara, vai chegar um momento que você vai ter que trazer... Isso acontece em qualquer ambiente, isso acontece em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança. As pessoas estão livres para ouvir Deus e se mover em direção a esses... A ilustração que eu dava para eles, inclusive, eu sou pastor. Aonde eu tenho relacionamento com pessoas que não são cristãs. Então, por exemplo, na academia, se eu fizesse academia... Dá para ver que eu não faço? Seria o caso. Seria o caso. Falei, ok, eu moro num prédio, no meu condomínio. Então, no meu condomínio é um ambiente onde eu tenho pessoas que não conhecem Cristo e que precisariam conhecer. Então, começar a trabalhar de forma intencional dentro do condomínio
para que isso acontecesse. E, cara, no meu caso, aconteceu que numa segunda-feira à noite eu comecei a reunir alguns do prédio estudando a Bíblia, gente que nunca tinha entrado em igreja. Então, porque nós trouxemos isso para todo mundo. Então, você traz o pessoal para perto de você, quando eles tiverem o interesse já, porque você caminhou intencionalmente com eles, vai chegar uma hora, eu quero estudar a Bíblia com você. Ok, então vem para cá. Então, essa centralidade da palavra. A centralidade da palavra, o que nós começamos a desenvolver foi ensinar o nosso povo a fazer uma exegese simples. Básica. O Ari era mineiro, né? E eu acho que ele que trouxe um dos princípios da exegese para o Brasil, só que ele aplicou como assim, ó, você vai ler o texto, você tem que olhar para a palavra. Olhar era observar, interpretar e aplicar. E nós começamos a trabalhar isso com o nosso pessoal. Observar, interpretar e aplicar. Olha o texto. Então, ensinar o pessoal a fazer uma leitura, por exemplo, nós passamos 6 meses na carta de 2 Timóteo, que é uma carta que fala muito do discipulado. E, então, os valores de discipulado nessa carta, mas nós pegamos o texto e começamos a observar, interpretar e aplicar. Observar qual é o contexto literário, qual é o contexto cultural, qual é o contexto histórico desse poder compreender melhor o porquê Paulo está falando e para quem Paulo está falando, o que é que Paulo está falando e fazer o pessoal dominar o texto. E observou, então vamos interpretar o texto. Então, quando nós interpretamos à luz dessas observações. Então, Paulo falou isso por causa desse contexto histórico, por causa desse contexto literário, por causa desse contexto cultural. Então, ensinar o pessoal a captar isso. Isso. A partir daí se torna fácil a aplicação para os dias de hoje. E nós começamos a ensinar. Cara, e gente que nunca tinha participado disso. Sem familiaridade com a contexto bíblico, zero. Zero. E alguns com anos de igreja. O que se tornou comum escutar foi, nunca aprendi isso. Por outro lado, as pessoas começando a fazer a própria leitura, porque o movimento é simples, porque a gente dividimos o texto em partes. Então, a gente entrega o texto que você vai ler na semana que vem. E perguntas para o texto. Então, a pessoa ia para casa, ia estudar o texto, olhar aquelas perguntas, se aprofundar no texto. E semana seguinte, o cara traz e conversa. E era meio que Masterchef. O cara preparou a refeição, e aí eu, como já canso, tá faltando sal, tá faltando tempo de cocção. Mas não era algo que eu trazia grandes conteúdos, porque eles estavam trabalhando. Eles estavam aprendendo a fazer a própria leitura. E a Bíblia é viva, né? E ela é impressionante. Eu sou fã do discipulado, porque o discipulado são 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor. Ali a representatividade daquelas pessoas representam a Cristo, mas também... 2 ou 3 deu quórum. Dá também a entender biblicamente que ele está ali. Ele habita no nosso meio. Com a Bíblia, que é um livro vivo, esse ambiente é uma esfera sobrenatural. Então, a Bíblia, com o Espírito Santo formado por esses 2 ou 3 reunidos, a transformação acontece. Então, nós começamos a perceber o pessoal vendo essa característica do texto vivo e que fala e apresenta Deus, e o pessoal vindo compartilhar, alguns emocionados. Olha, estou até arrepiado, chorando pela própria leitura. E a partir daí, eles multiplicando esse processo na vida de outras pessoas. Então, nós gastávamos esse primeiro ano nesse movimento todo. O segundo ano, nós aprofundávamos ainda mais aí a exegese. Então, o pessoal ia para uma profundidade maior do aprendizado da leitura bíblica. Porque o povo cristão não sabe Bíblia. Você tocou num ponto... Eles não sabem Bíblia. E a nossa responsabilidade é o ensinar a conhecer a Bíblia e preparar a própria refeição. O discipulado, ele parece-me que é
Claro que o discipulado é mandato, não tenho dúvida disso, mas assim, ele é meio que uma resposta para o nosso tempo, né? Sem dúvida. Porque nós estamos num tempo onde eu tenho, assim, entre aspas, me assustado com isso. As pessoas não leem Bíblia, as pessoas não oram, as pessoas elas vão à igreja, elas vão receber um serviço e depois elas vão embora. Então, elas recebem o serviço e, tendo recebido, pronto, sanado, né? Eu não sei onde que isso nasceu, nem onde isso vai acabar, mas assim, tem me preocupado e me assustado essa condição de que as pessoas não leem a Bíblia, ou, eu tenho dito assim, quando leem, elas leem a Bíblia como alguns observam recortes de rede social, de podcast, de programa, de gravação. O cara lê o recorte, mas ele conhece o corte, ele conhece o corte, mas ele não conhece o programa inteiro. Então, assim, o cara ele conhece aquela fatia da Bíblia, mas ele não conhece o contexto, ele não conhece o todo. E o discipulado parece-me que é a resposta, é a contrapartida, ou melhor, é a solucionática para essa crise que a gente está vivendo. Vamos ilustrar o que você está falando. Você pega o texto de Efésios. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é um texto mal lido. Fora de contexto. Esse texto, fora de contexto, diz o que eu pedi para Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas o contexto de Efésios, vocês vão experimentar juntos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Por quê? Porque ele tinha acabado de falar, o muro de inimizade foi tirado e dos dois ele fez um, judeus e gentios. Então, com esse muro tirado, vocês podem experimentar agora uma unidade. A partir do amor de Deus, onde vocês vão experimentar a profundidade integral deste amor. E não tenham dúvidas, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, para que a gente experimente isso. Não tem nada a ver com os desejos pessoais. Porque logo depois ele vai falar assim, façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. Está entendendo? Então, esta leitura, quando você vai para a internet, o nosso pessoal está pegando esse texto, porque os caras estão fazendo o recorte errado, porque recortaram o texto do seu contexto, e estão ensinando um evangelho que não é o evangelho. É caixinha de promessa, né? Exatamente. Lembra da caixinha de promessa? Exato. Você tirava e era aquilo, né? Agora, nunca vi na caixinha de promessa o texto de aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não, é sempre coisa positiva. Sempre coisa positiva. Porque é uma doutrina voltada para si mesmo. Enquanto que o evangelho é uma doutrina voltada para Cristo. E a transformação que acontece em nós, nos tornando parecidos com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, né? O que é que coopera? Eu vou dizer, Deus vai pegar essa situação ruim e vai transformar numa situação boa. Maravilhoso. Não. Ela coopera, qualquer situação, ela coopera, e o texto vai dizer, para que eu me torne a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque esse é o grande objetivo de Deus. É ter uma grande família, cujo irmão mais velho é Jesus Cristo, e nós a imagem do mais velho. Então, qualquer circunstância, ela nos transforma na imagem de Jesus Cristo. Entende? Então, um texto fora de contexto, esses recortes, eles são demoníacos. Você arriscaria dizer, é arriscado que eu vou te colocar aqui. Então, por que você faz isso? Cara, você me ama. Você é corintiano. Entendi. Você arriscaria dizer que sem discipulado é muito possível, para não dizer que é muito provável, a gente viver fora do evangelho? Sim. Vamos ser bem sinceros. Se nós olhássemos para a nossa igreja, quantos entenderam o evangelho de fato? Porque o evangelho ele fala de uma porta estreita. O evangelho fala de um negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo diariamente. Eu não sei se eu tenho visto isso. Romanos 5, né?
Nós somos justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Que textão, né? Nós vamos nos glorificar nisso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação gera perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, esperança. Eu não vejo o nosso povo olhando a tribulação como uma oportunidade de crescimento. Que o judeu aprende isso desde cedo, né? Eu vejo o nosso povo olhando a tribulação como algo demoníaco, como algo fruto do pecado, que é um castigo divino, uma consequência, sei lá. Mas a tribulação é uma baita oportunidade para eu experimentar o fato de que agora há paz com Deus. Coisa que não existia antes. Então, a minha tribulação, eu consigo pacificar o meu coração no meio da tribulação, porque aquele que é o dono da paz já não tem mais barreiras entre eu e ele. Olha para o nosso povo. O nosso povo não vê isso, cara. Mas o discipulado, ele traz essa consciência, né? Então. Porque, pegando o teu gancho, quando o Paulo vai falar do tudo posso naquele que me fortalece, outra vez, a gente tem contexto, e o contexto anterior é um contexto de discipulado. Aprendi a viver em qualquer circunstância. Não é isso? Então, assim, eu acho que o discipulado ele é resposta para uma visão mais clara, ou para uma cosmovisão do que é evangelho. Uhum. Né? Mas, cara, o grande desafio talvez, e por essa razão a gente tem tantas igrejas enfermas, é porque a gente está numa rota diferente. A gente estava tomando um café antes de estar sentado aqui, falando sobre gente em busca de ferramenta, gente em busca de soluções para, de repente, ter igrejas maiores, igrejas aparentemente vibrantes, mas que não estão essencialmente fundamentadas no Evangelho. Deixa eu te contar uma experiência que eu estou vivendo, cara. Eu tenho um casal de jovens da nossa igreja que tem uma vocação, assim, queima o coração deles pelo Reino Unido. E nós queremos ser missionário lá, nós queremos ser missionários lá, nós queremos ser missionários lá. Eu falei, ok, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Fiz um contato com o Paulo Júnior. Paulo me apresentou um pastor lá, a gente começou a conversar. Cara, a primeira fala dele, as primeiras falas dele, ele disse: o Reino Unido, ele está passando por um avivamento silencioso. Uhum. E ele não está acontecendo nos grandes centros, está acontecendo nas periferias. As igrejas... Um avivamento silencioso. As igrejas do Reino Unido, principalmente ali na Escócia, nos últimos 4 anos, elas cresceram 55%. Uau! Ninguém está falando nisso, e assim, eu particularmente até acho bacana que não estejam falando tanto. Eu confesso que eu tinha ouvido, mas não tinha botado fé nisso, cara. Nós escutamos que a Europa carece da nossa investida. Cara, a Europa está passando por um avivamento. Agora, conversei com um pastor, e esse pastor me apresentou um outro pastor que está precisando de um casal, de fato, porque a igreja está crescendo, e eles precisam de um casal lá para ajudá-los nesse crescimento. Ok, apresentei o casal para eles conversaram. Teve um dia que nós marcamos de conversar todo mundo junto, eu não pude ir, a minha mãe precisou trocar, ela tem um marca-passo, acabei não podendo ir. Eles conversaram com o casal, aí depois eles me chamaram, os 2 pastores queriam conversar comigo. A primeira pergunta que o pastor que está recebendo o casal foi a seguinte: quão sério a sua igreja está levando esse assunto em oração diante de Deus, com essas portas que estão se abrindo para esse casal? Eu parei e perguntei assim. Pergunta para eles. Não, o pastor que o casal está indo perguntou para mim. O pastor que está abrindo as portas para esse casal trabalhar lá perguntou para mim: quão sério a tua igreja está levando esse movimento em oração diante de Deus, para saber se isso é movimento de Deus. Porque eu fiquei vendo as portas se abrirem, eu falei assim, isso é movimento de Deus. Aí eu parei e falei assim, é por isso que existe esse avivamento silencioso. Esses caras são muito sérios. Eles estão preocupados na direção de Deus.
a minha direção de Deus está mais para ver essas portas abertas. Opa, é porta de Deus. Mas nem toda porta aberta significa que é porta de Deus. Quem vai nos revelar isso é o próprio Deus. Inclusive nem as que são largas, né? Exatamente. Então, a minha questão foi, aonde estão os pastores que, de fato, têm uma vida devocional tão séria e tão intensa que isso transcende a eles e alcança a igreja? Que numa conversa que eu tive com ele me deu uma baita lição. Entendeu? Quer dizer, um pastor focado na igreja e não no externo. Que está preocupado em levar um casal para lá e a fala deles é: pode ficar tranquilo, nós vamos discipular esse casal. Nós vamos caminhar com eles. Eles vão nos ajudar, mas nós vamos trabalhar na vida deles. Então, você vê o reflexo do que é uma vida com Deus de fato na vida de um pastor como esse. Então, a minha fala é que nós, pastores, nós temos que ter esse apego pela palavra. E nós temos que ter esse apego pela palavra tão intenso, de que nós devemos transmitir isso para aqueles com quem nós caminhamos. Isso é discipulado. Entendeu? Quer dizer, quem está perto de mim, ele vai ver essa vida. Ele vai ver o apego à palavra. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino e o meu procedimento. A primeira fala de Paulo para Timóteo é: você tem visto aquilo que eu creio e como eu vivo. Ele chama a responsabilidade, cara. Aquilo que eu creio e como eu vivo. O meu propósito, né? A minha fé, o meu amor, a minha paciência, né? E depois as minhas perseguições, o meu sofrimento e não lembro a última, a perseverança. Então você vai perceber que esse conteúdo bíblico está nele o tempo todo, que reflete em toda a vida dele, mas ele está ensinando essa leitura bíblica. Porque, Carlos, é a Bíblia que nos torna diferente de outros povos, porque a gente vai viver o padrão de Deus. Porque a gente vai viver o que Deus propõe para nós. É a Bíblia que nos revela quem nós somos e quem Deus é. E é a partir da Bíblia que a nossa imagem tem que ser formada. Um púlpito de domingo não resolve isso. Como é que isso vai resolver? Não é suficiente. Não vai ser suficiente. Como é que isso vai resolver? No preparo diário da minha própria refeição. Sou eu com Deus sendo alimentado, isso entrando na minha vida e repercutindo na vida de outros. Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que nós temos incentivado o nosso povo a ler Bíblia? Pega um devocional. Que devocional? 365 dias com um pastor fulano de tal. Pega recortes, na verdade, cortes de textos de livros escritos por ele, e o cara vai ler aquele recorte, vai ler um texto bíblico, tem um motivo de oração, e o cara dá cheque. Fiz meu devocional no dia de hoje. De hoje está pago. Cara, você não ensinou o cara a preparar a refeição. Você trouxe um miojo pro cara, que ele prepara em 3 minutos e vai embora. Mas miojo ninguém vive. Nós temos que aprender a preparar a nossa refeição. Ide, portanto, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A identidade dele agora é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que a gente ensina a guardar todas as coisas? Na caminhada e na Bíblia. Discipulado. Na caminhada e na Bíblia. Então, o cristianismo, cara, ela tem que ser esse discipulado. Portanto, a nossa virada dentro da igreja tem sido uma virada para discipulado. Todo o pessoal que está chegando na nossa igreja, a gente tinha uma classe de integração antigamente, que eram, 4 encontros de 2 horas. Nós transformamos isso num processo de 10 meses. Nós damos uma teologia sistemática simples, mas o cara já entra num grupo de discipulado. Todo o pessoal que está chegando na nossa igreja. Um cristão, sentando com eles, pegando o texto bíblico, trabalhando com eles, conversando com eles, ensinando, dizendo, é assim que a gente vai viver dentro da nossa igreja. Então, esse para nós tem sido o drive que nós trouxemos agora para dentro da nossa igreja, né? Agora, você também é um cara preocupado e que tem investido o seu tempo
em líderes jovens, em novos líderes, em formação de novos líderes. Hoje, como é que você desenvolve isso, André? Como é que você... Deixa eu mudar a pergunta. Por que isso te atrai? Você investe tempo nisso hoje. Primeiro, por que isso te atrai? E segundo, como é que você faz? Como é que você usa o seu tempo para... Isso me atrai porque eu experimentei isso na minha vida e eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu estou onde estou, cheguei onde cheguei, uma série de coisas assim, porque eu fui... investiram muito do próprio tempo na minha vida nessa questão de discipulado. Primeiro na formação do meu caráter e depois na minha formação ministerial. Então, eles me prepararam para ser pastor. Eu acredito que não foi proposital, porque foram pastores diferentes, em épocas diferentes, mas eles foram trabalhando na minha vida, um semeando, outro plantando, outro regando, seja lá. Mas eles chegaram num momento onde eu estava pronto para assumir um ministério. Isso para mim foi muito importante. Então, isso aqueceu muito meu coração. Então, esse processo de discipulado, de estar caminhando juntos, ele é uma coisa que eu faço desde o início do meu ministério. Sempre trouxe gente para perto e a gente caminhava junto, não só em estudo bíblico. Foi meio natural isso já. Não só no estudo bíblico, mas botando os caras na fogueira também, participando daquilo que era a minha responsabilidade dentro da igreja e desenvolvendo o pessoal. Foi natural. Então, eu gosto muito disso. Então, a tal ponto que hoje eu tenho olhado para o meu momento de vida e eu tenho dito, eu preciso gastar muito mais tempo nisso agora, porque eu estou talvez no ápice da minha maturidade, consigo enxergar algumas coisas nesses jovens que dá para ser trabalhado. Então, quero envolver minha vida na formação desses jovens. E, principalmente, eu tenho caminhado bastante no Brasil. Eles estão largados. Não tem ninguém fazendo isso. A demanda é muito maior do que você pensa. Ninguém fazendo isso. Um monte de jovens largados, liderando igrejas, assim, soltos. E o problema é que entra em confusão tudo, né? Igrejas que não têm recursos para pagar o pastor direito, ele nem sabe trabalhar o valor do seu próprio, seu valor financeiro dentro daquela igreja, não sabe lidar com gente mais velha que é dono da igreja, e um monte de coisa. E você pega esses caras destruídos, o casamento destruídos, os filhos destruídos, a esposa odiando a igreja, uma série de coisas. Por quê? Porque ninguém caminhou junto. Aí você vai ver a debandada, gente frustrada, largando o ministério, uma série. Por quê? Porque ninguém caminhou junto. Porque a formação pastoral é uma formação de discipulado. Pastor é quem cria. Pastor é que forma pastor. Não é seminário teológico. Não é. O seminário teológico vai formar a teologia. E é importantíssimo. Não dá para dissociar as coisas. Mas o seminário teológico, ele não tem essa responsabilidade que o pastor tem na formação de novos pastores. Ele não forma caráter. Não forma caráter, não forma habilidade de trabalho, não forma como é que o cara sabe se posicionar quando alguém vem contra ele. Coisa natural do ministério. Não prepara o caminho para onde ele está indo, sentar com a outra igreja e conversar. Olha, estou colocando esse jovem. O Ari, quando me colocou aqui, ele sentou com a liderança da igreja e trabalhou um monte de conceitos ali, né? De valores, de princípios. Estou colocando o André aí, mas a esposa dele não é a esposa de pastor, como vocês... O Ari preparou a igreja para o que ia te receber, cara. O primeiro argumento dele foi o seguinte, olha, essa igreja aí, vocês não vão fazer nada no próximo ano. E não tem uma liderança aí. Eu estou colocando o André. O André vai passar, viver no meio de vocês aí, trazer os estudos, caminhar com vocês. Qualquer problema, eu estou aqui. E a partir desse segundo ano, que a liderança da igreja vai ser formada, uma série de outras coisas, e nós vamos nessa linha, né? E foi assim que aconteceu, né? Então, era um pastor mais velho, que tinha autoridade para isso e que fez isso. Em alguns dos casos de jovens pastores que eu tenho influenciado, eu também tenho feito isso. Sentado com a igreja para onde ele está indo, vem cá, deixa eu ensinar. Deixa eu falar, quem que está chegando aqui?
Quais são as expectativas que vocês têm que ter a respeito deles? Esse cara, por exemplo, não tem habilidade para lidar com a área financeira, então ele não pode ser responsável por isso. Vocês têm que lidar. Não é que era um cara desonesto, mas não tinha habilidade. Então, trabalhar essa chegada lá, né? Aquilo que nós estávamos conversando no café. Paulo fez isso com Timóteo. Antes de Timóteo chegar, chegou a carta, né? Está chegando Timóteo aí, ó. Acolham bem Timóteo, porque Timóteo era um pastor que dessa geração mais fragilizada, né? Porque ele tinha problema de saúde, tinha problema de estima, tinha problema de temperamento, então, foi literalmente criado pela avó, né? Exatamente. Entendeu, cara? Então, você vê Paulo com esse cuidado. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Porque senão, cara, eu coloco o cara lá, eu não sou... A Bíblia não me dá autoridade para dizer que eu tenho que formar igreja. A Bíblia me dá autoridade para saber que eu tenho que formar discípulos. O pastor, o jovem pastor, ele é um discípulo. Então, eu tenho que formá-lo, inclusive na igreja que ele está indo. Está entendendo? Quer dizer, a ideia é investir no indivíduo e não dar a ele ferramentas, mas a ideia é formá-lo. Então, por exemplo, os jovens pastores que nós formamos, nós não fomos para lá e criamos a Igreja Batista Água Viva, sede fulana de tal. Não. Ok, você está pronto. A cara da igreja você vai aprender a desenvolver. Mas você está pronto para liderar esse ministério. Entendeu? Quer dizer, e você vai ver com uma característica mais de pastor reformado, outro de uma igreja mais contemporânea, outro batistão, quer dizer, ok, beleza. Sem problema. Sem problema nenhum. E nós não queremos a formatação de outras igrejas Iba Viva. Nós queremos... Porque a grande questão talvez seja o indivíduo entender a vocação do local para onde ele está indo. Exatamente. É muito uma visão do Tim Keller, né? Eu sou batista, ele é presbiteriano, então ele está mais no seu time do que no meu. Mas eu acho o Tim Keller brilhante. Embora não fosse São Paulino. Ele tem ar de corintiano, você vai ver que ele é um cara brilhante, né? Então você vai ver que a preocupação dele e a fala dele naquele livro Igreja Centrada é que a gente não deve copiar modelos. Porque cada cidade ela tem a sua marca, tem a sua cultura. Então, numa igreja, você tem um absoluto, que é o evangelho, o conteúdo a respeito de Cristo. E você tem que olhar para este evangelho e dizer como é que eu aplico isso a essa cultura. Porque aí vai ter significado. As cartas de Paulo às igrejas é ele pegando o evangelho e aplicando aos problemas daquela cultura. Simples. Então, o que faz uma igreja não é o pastor. Porque eu vou dizer para você, aquilo que eu já afirmei aqui, se você me tirar da Iba Viva em Vinhedo, me colocar num outro lugar, o resultado seria o mesmo? Acho muito difícil. Não acho que eu teria esse resultado que eu tenho num outro lugar, não necessariamente. São culturas, possivelmente são culturas diferentes, realidades diferentes. Que ali houve um movimento do próprio Deus gerando essa liga toda, né? A questão é entender como é Vinhedo, quais são as características daquela cultura, uma cidade dormitório, e ok, então eu tenho um absoluto aqui. Como é que eu aplico esse absoluto a essa cultura? Quais são os ídolos que temos que demover dessa cultura? Como é que nós vamos falar isso para essa cultura? Essa é a grande sacada. Por isso que o pastor, ele pode ser qualquer um, desde que ele tenha essa sacada de leitura. Aí o teu esforço em investir nesses caras para que eles entendam esse processo, ou seja, de discipulá-los de uma certa maneira. Exatamente. Esses caras estão prontos para fazer leitura. Entendeu? E não o pacote de como é uma igreja. Porque uma igreja ela é diferente de uma para outra, né?
E o que diferencia uma igreja para outra é o público, é o povo. Não tem a ver com a visão, missão e uma série de outras coisas. Eu comecei perguntando para você sobre como é que você definiria uma igreja saudável, né? Eu vou terminar com uma pergunta muito parecida. Um conselho que você daria para pastores e líderes que estão quebrando a cabeça, tentando colocar a coisa no trilho, tentando fomentar um pouco de vida saudável em igrejas desgastadas. Então, se eles estão pensando que a questão é um programa, colocar um culto de jovens, uma celebração de não sei o quê, eu vou dizer, ok, pode até vir funcionar, mas isso não caracteriza uma igreja saudável. O que é que você precisa fazer? Começa a gastar tempo com aqueles homens fiéis e capazes, para que estes homens peguem aquilo que ouviram de você e transmitam a outros. E essa rede vai surgindo dentro da igreja. Isso é igreja. Tá entendendo? É discipulado. Então, quando eu lido com pastores nessa condição, eu não consigo implantar, a igreja... Eu falei, ok, quanto tempo você está gastando com esse pessoal? Caminhando com eles, entendendo a vida desses caras, pegando a Bíblia e aplicando na vida desses caras. O que se faz com uma cidade, se faz com uma pessoa. Eu vejo a pessoa. Quem são os ídolos? E eu pego a Bíblia e vou lidar isso com eles. Ensinando-os a ler a Bíblia, a guardar tudo que vos tem ordenado. Estes caras, inflamados, eles vão começar a trabalhar com você na mesma visão. Mas isso, igreja, nós administramos diferente de qualquer outra empresa. Temos muita coisa parecida. Contas a pagar, gente para desenvolver. CNPJ. Um monte de coisa parecida. Então, lembra do Bill Hybels. No final do dia, um CEO olha para si e diz quanto é que minha empresa lucrou. Ele olha para si e diz quantas vidas eu influenciei por uma eternidade. Então, o objetivo de uma empresa e de uma igreja é diferente. Mas a ação daquele que é o pastor sênior também é diferente. Ele não deve nunca administrar como um CEO administra. Mas ele deve administrar como Jesus Cristo administrou, como Paulo administrou. Que foi sempre na formação de cristãos, por intermédio do discipulado. Você pega Jesus, fez isso, e fez um estrago no resto Paulo fez isso, e porque eles fizeram isso, nós temos esse evangelho sendo pregado para nós hoje. Isso é tão forte, tão funcional, que tem 2000 anos que a igreja roda desse jeitinho. Exatamente. O evangelho é transmitido de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. E a igreja é um encontro de pessoas nessa condição. Fomos e voltamos, mas resumindo, ficamos em uma palavra só. Discipulado. Discipulado. André, obrigado, cara, pelo seu tempo. Você que está acompanhando a gente, eu quero reforçar para você o convite do Imersão, agora em outubro de 2025. O nosso tema será Vitalidade e Missão. E olha só, um dos nossos palestrantes da primeira conferência do Revitalize é o André Fontana. E aí você já pôde ter aí um tira-gosto da nossa conversa lá em outubro. Cara, obrigado. Eu sei que a tua vida não é fácil, é corrida. A gente brincou no café, eu falei para você que a gente se trombou em aeroporto recentemente. Uhum. Você está sempre andando para lá e para cá com as demandas da igreja, enfim. Mas obrigado por ter aceito o convite e estado com a gente hoje. Essa correria toda de igreja, dessas coisas assim, não é problema para mim. O meu problema hoje é meu Corinthians, cara. Que esse tem me dado muita tristeza. E eu acho que não vai te dar muitas alegrias assim tão breve. Esse eu sofro. Mas sofro por causa disso. Se servir para o seu consolo... esse programa ele vai ao ar daqui, nós estamos gravando hoje, ele vai ao ar daqui 15 dias. Eu acho que não vai mudar nada para os santistas, eles estão sofrendo mais que nós dois juntos. Você pode ter certeza disso. A situação deles não está boa. Tá certo. André, obrigado, Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário nesse episódio e eu vejo você no nosso próximo episódio, próximo encontro, próximo bate-papo. Deus te abençoe. Amém.